É possível ter uma espiritualidade sem Deus? Esta série sobre espiritualidade começou com a minha reflexão durante a pandemia sobre o que não é espiritualidade. Tratamos de uma espiritualidade que é superficial, narcisista, sentimentalista, estéril, consumista. Essa espiritualidade do mercado que busca chaves mágicas, modelos prodigiosos. E é importante reconhecer a miopia que existe, então, a limitação desses modelos de espiritualidade, aquilo que a gente pode até chamar de uma espiritualidade sem Deus. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Eu quero falar com você sobre o tema espiritualidade sem Deus ou espiritualidade com Deus. Eu acho que essa é uma grande questão, porque se você tiver uma visão de Deus grande o suficiente para arrebatá-lo, motivá-lo, alegrá-lo, isso vai poder trazer mais sentido à sua vida em meio às lutas, às dificuldades, às dores, às crises da vida. Nada vai trazer mais felicidade ao ser humano do que este verdadeiro conhecimento de Deus. Há vários anos eu me lembro de ter ouvido aquela frase do Raven: entre as mais fascinantes atividades no mundo, não existe nada mais absorvedor do que a busca do conhecimento de Deus. E realmente não existe nada mais brilhante, nada mais fascinante, nada mais maravilhoso e ao mesmo tempo misterioso e consumidor do que conhecer esse Deus, Criador de todas as coisas. Em meio às minhas muitas falhas e frequentes desvios e distanciamentos da pessoa de Deus na espiritualidade, eu tenho regressado frequentemente a esse caminho principal da minha jornada. Conhecer Deus, olhar para Deus, esse Deus misterioso, esse Deus criador de todas as coisas. E se realmente Deus existe, e há muitos sinais para a sua existência, conhecer Deus é um negócio que vale mais do que bilhões de dólares. É um negócio muito melhor do que viver na Europa, passear na Disney, assistir o melhor jogo de futebol, comer a melhor pizza. Algo fascinante nessa descoberta de Deus. Mesmo que a gente vá nessa caminhada titubeante, como que apalpando na escuridão, eu acho que essa busca, essa sede por Deus, conhecer mais esse Deus criador de todas as coisas, se torna algo importante para a gente. Eu me lembro, como moleque, com 20 e poucos anos, eu encontrei essa experiência, esse desejo já de conhecer Deus. Eu me lembro falando com um líder, um grande pregador na época, desse meu desejo de andar mais com Deus, de conhecer. Esse pregador se tornou depois um amigo próximo, um amigo íntimo. Eu nunca me esquecerei daquele momento em que aquele desejo brotou no meu coração de caminhar com Deus, de conhecer Deus. Eu estava terminando meu ensino médio no colégio salesiano lá em Piracicaba e abandonei os meus sonhos juvenis de fazer medicina, me matriculei numa faculdade teológica, mudei-me para Campinas e a vida cristã estava só começando para mim naquela época. Nunca mais eu parei de estudar teologia, nunca mais eu deixei essa caminhada. E entre muitos livros e conversas com gente legal e experiências espirituais, eu percebi aquela criança insegura, aquele jovenzinho desejoso de conhecer Deus. E essa caminhada estava apenas começando para mim. Busquei estudar teologia, fiz mestrado, doutorado, sou professor de teologia, mas eu ainda sinto o meu conhecimento de Deus muito ínfimo, desprezível, incompleto, inquieto, misterioso. Como é que um homem, como é que uma mulher pode conhecer Deus? Quantas vezes eu procurei com frequência entre experiências na natureza, entre bosques, entre cachoeiras, entre praias, eu vejo a beleza de Deus na criação e aquela sensação, aquela sede, aquela vontade de conhecer Deus nunca silenciou na minha alma. Quantas madrugadas, após dias agitados e estresse do dia a dia, eu procurei ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia, e eu, usando os meus braços aqui como um bom italiano que eu sou, eu procurei olhar e perceber entre visões, e frequentemente eu não tive grandes visões assim, espirituais, e Deus me pareceu muito mais como uma voz doce falando ao coração. E eu senti inúmeras vezes uma paz, uma alegria inexplicável, uma coisa incomensurável, mais profundo até mesmo do que os melhores prazeres humanos.
ao ponto de provocar um desejo muito grande de querer conhecer mais, querer reconhecê-lo mais. Existe a história de um famoso malabarista que estava se equilibrando numa plataforma alta e se preparava para cruzar uma cachoeira muito perigosa. Aí ele perguntou para a multidão: vocês acham que eu consigo atravessar essa cachoeira andando pela corda? E a multidão toda aglomerada, excitada, disse: é claro que você consegue, você é o maior. Sabemos que você vai poder fazer isso. Aí ele pergunta: vocês acreditam que eu consigo cruzar essa cachoeira com os olhos vendados? E a multidão responde: claro que consegue, você é o maior. A gente acredita que você consegue. E depois de um momento, ele então, aquele malabarista, olha para alguns dos seus fãs interessados e convida: você não quer subir comigo numa carriola e eu vou atravessar essa corda no meio de uma grande cachoeira com os olhos vendados? Ele ofereceu para alguns dos seus fãs, mas nenhum deles quis. As pessoas recusaram, apesar de acreditar que o malabarista conseguiria atravessar a cachoeira. Provavelmente não o suficiente para apostar sua vida naquela ação do malabarista. Agora, você realmente acredita que Deus falou a verdade? E Ele é quem Ele fala que é, e Ele é o Criador, e Ele está perto de nós ao ponto de apostar a sua vida nisso. Você conhece Cristo? Você conhece Deus como um caminho ou apenas uma das várias alternativas que existem ao redor? Você estaria pronto a entregar-se a Ele, confiar nele ao ponto de subir naquela carriola e cruzar a cachoeira perigosa? Você apostaria todas as fichas nele? Por certo, ninguém nunca conhecerá Deus inteiramente. O apóstolo João fala isso no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, que é Jesus Cristo, esse o deu a conhecer. Então nós conhecemos um pouco de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus não tem dimensões, não tem espaço, não há limites. Gregório de Nissa escreve justamente sobre isso, algo que é muito contemporâneo. Como pode a nossa mente, que sempre opera numa imagem tridimensional, compreender uma natureza que não tem dimensões? Como é que pode alguém chegar no final do universo? Não há limites, não há como a gente alcançar numa nave espacial, mesmo à velocidade da luz. A gente levaria milhões e milhões de anos para chegar no final do universo, e não há final desse universo. Deus é de uma vastidão enorme. É misterioso, é impossível de ser contido em todo o universo. Apenas na pessoa de Jesus Cristo nós temos um pouco mais da revelação dele. Na natureza nós percebemos um pouco mais da criação. Mas aqui talvez esteja a contribuição de Gregório para nós, para a teologia cristã. E que o cristão deve continuar a buscar sem fim esse Deus. A verdadeira satisfação da alma resume-se justamente em continuar constantemente com essa busca. Quantas vezes nós então precisamos sentir isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma? Quantas vezes a gente ouve aquela voz de Deus dizendo, né? Mesmo que você me busque mais e mais, o seu desejo nunca vai ser plenamente realizado, você vai se sentir frustrado, incompleto nessa espiritualidade. Por muito tempo você vai ter que viver pela fé em algo invisível, você não toca, você não ouve, você tem a sensação de que nunca chegará ao fim. Mas viva com essa expectativa de que mesmo que você não possa ver, Deus está aqui, Deus conhece a gente, Deus está perto de nós. Na verdade, Ele vai estar sempre conosco até o final dos tempos. Nada pode nos separar de Deus. Nem mesmo o sofrimento, nem a dor, nem a morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus, do Criador. E do outro lado da morte, nós ficaremos com Ele para todo sempre. Nós o veremos face a face, nós o veremos com mais intensidade, nós o veremos com os braços amorosos recebendo-nos em sua presença. Por enquanto, aqui a gente não vai receber plenamente o que Deus nos ofereceu, mas nós precisamos esperar com paciência, perseverar nessa busca, continuar a viver em alegria, na expectativa de que a melhor espiritualidade é aquela espiritualidade com Deus. Apesar de ser uma busca misteriosa, sem limites, imensa, uma busca invisível, mas crer em Deus, espiritualidade com Deus ainda é o melhor caminho e é o melhor começo para a espiritualidade.